Gente, quem mora em condomínio sabe que existem muitas regras a serem cumpridas por todos, né? Ali sem exceção. Isso para garantir a organização, o bem-estar e principalmente a boa convivência dos moradores, né? Só que muitas são as dúvidas que as pessoas têm sobre o que pode ou não ser feito em ambientes de uso comum e até mesmo dentro do próprio apartamento ou casa, né? E por isso também são realizadas as reuniões de condomínio. Então, você que está nos acompanhando nesta manhã, você tem preguiça de ir a este tipo de reunião? E, na verdade, nem sempre, às vezes a pessoa que está nos acompanhando nem sabe, né, qual foi a última vez que foi em alguma reunião. Pois é, saiba que estas assembleias, elas são muito importantes para decidir sobre o dia a dia aí no seu condomínio, viu? E é sobre este assunto que eu converso agora aqui no programa com o síndico profissional Leandro Martins. Bom dia, Leandro. Bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Leandro, então, quando a gente fala em reunião de condomínio, às vezes as pessoas, quando fala essa palavrinha para muita gente, a pessoa já fala, mas reunião de condomínio é uma coisa chata, é uma reunião demorada, que tem muitas discussões. Tem algo que pode ser feito para mudar essa visão que os moradores, que as pessoas têm desse tipo de reunião? Realmente e infelizmente as participações em reuniões elas são muito pequenas. Condomínios padrão mesmo que nós temos, a gente tem 20, 30% de participação de moradores, quando é muito. Normalmente é até mais baixo, 10, 15% de participação. O pensamento que a maioria tem é justamente esse, que é chato ir na reunião, tem muita discussão, muito bate-boca. E tem mesmo, né? Não tem jeito. Tem mesmo. O problema é que o condomínio ele deve ser tratado como uma forma profissional. Ele deve ser tratado como uma empresa, como uma pessoa jurídica, como um bem de todos ali do condomínio. Aí, nessas discussões, acabam levando para o lado pessoal. É o principal fator que leva aí à desistência dos moradores de participar das reuniões. Eles têm que entender, né, os moradores, os condôminos, proprietários, inquilinos, que a reunião é o momento mais importante do condomínio. É onde vai ser determinado ali a vida do condomínio, tudo que rege o condomínio, as melhorias que vão ser feitas, as benfeitorias. As mudanças que eles querem também devem ser colocadas as propostas nessas reuniões, né? Elas devem ser aprovadas nessas assembleias. Então, elas são imprescindíveis para a vida do condomínio. E cada um tem uma opinião. A dificuldade maior é aceitar a opinião do outro, do vizinho, né? Exatamente. Então, o problema é justamente esse, a gente entender que a reunião de condomínio deve ser tratada de forma profissional. Quem participa da reunião tem que entender que cada morador tem a sua opinião e que o que vence é a maioria. E ela deve ser respeitada, né? Exatamente. Por isso acontecem as votações, todos os assuntos são votados e a maioria vence. Então, por mais que o morador não participe da reunião, aí também é a importância dele participar. Se ele não vai nas reuniões e é decidido um assunto ali que pode ser uma taxa extra... Depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Porque o voto dele pode ter feito falta lá, né? Exatamente, e normalmente sempre faz. Como as participações são baixas, se a maioria fossem nas reuniões, todos esses votos poderiam mudar aí a vida do condomínio, sem dúvida alguma. Agora, há uma regra específica, Leandro, para a realização dessas reuniões de condomínio? Sim, o Código Civil ele determina que a Assembleia Geral Ordinária deve ser feita anualmente. E essa Assembleia Geral Ordinária é a Assembleia que vai fazer a eleição de síndico, prestação de contas e o planejamento anual. Isso geralmente no início do ano? Geralmente no início do ano. As convenções, que é a regra básica do condomínio, elas algumas determinam qual a época do ano que vai ser feita. Sim. Normalmente primeiro trimestre, primeiro semestre, sim. Mas o ideal realmente é que seja no início do ano. Por qual motivo? Para acabar coincidindo com os reajustes de classe dos trabalhadores, reajustes de energia, de água. Então, o ideal é que essa reunião seja feita sim no início do ano, primeiro trimestre pelo menos, para prever aí as taxas que vão ser distribuídas ao longo do ano e para determinar também quais são as prioridades e como o síndico vai trabalhar ao longo desse ano. Essas são assembleias ordinárias. As assembleias extraordinárias, o nome já fala, elas são as assembleias extras, elas são eventuais. De acordo com a necessidade ali do condomínio. Exatamente. Até mesmo nessas ordinárias, a gente determina ali prioridades. Mas essas prioridades pode ser uma obra, pode ser uma manutenção.
para frente, quando o síndico for executar, ele deve fazer orçamentos, às vezes escolher uma cor de uma pintura, a cor de uma parede, qual material vai ser utilizado. Essas são as reuniões extraordinárias, são os assuntos eventuais que acontecem no condomínio e elas realmente são feitas com a necessidade. Não tem uma regra que estipula a quantidade de assembleias que devem ser feitas. Nem de quanto em quanto tempo. Não, nem de quanto em quanto tempo. tempo. Vai de acordo, então, com a necessidade. Exatamente, mas como a Assembleia para determinar aí a vida mesmo do condomínio, a convivência do condomínio, o ideal é que ela aconteça de forma mais frequente, pelo menos 2, 3 por ano, para os moradores estarem sempre informados do que está acontecendo e para o síndico sempre ter uma aprovação e até mesmo para ele se resguardar, porque o síndico, a cada 12 meses, ele deve ser reeleito, a cada 12 meses ou 24, dependendo da convenção do condomínio. Então, é importante que ele mesmo se resguarde e de tempos em tempos faça uma assembleia, registre em ata o que ele está fazendo nesse período, lá, né? que aí ao final de 12 meses ou 24 meses, quando for uma eleição e aprovação de contas, os moradores já estão informados, já sabem o que está acontecendo no condomínio. E lembrando também que acontecendo mais assembleias, as assembleias diminuem ali o assunto, os assuntos a serem discutidos e as assembleias tendem a ficar menores e com menos discussões. Tempo menor e menos discussões, Às vezes a gente acha que aumentando o número de assembleias vai ser mais chato para os moradores. Mas não é bem assim, né? Exatamente, ao contrário. Mas assuntos vão ser diluídos ali, né? Vão ser diluídos. Melhor do que fazer uma assembleia por ano e todo mundo aglomerar, juntar todos os assuntos. Aí sim a reunião fica chata, fica demorada, delongada. Ótima dica, então, né? Exatamente. Agora, em relação a comunicar esses moradores dessas reuniões, eu já vi muitos moradores reclamando, porque eu fui avisado da reunião de condomínio em cima da hora, eu já tenho compromisso. Pode ser uma desculpa, tudo bem que não querer participar, mas às vezes isso acontece. Tem uma regra, por exemplo, de com qual prazo de antecedência o síndico deve avisar os moradores sobre essa reunião? Bem, não tem uma regra geral. Cada convenção, como eu disse, é a regra básica do condomínio, ela vai determinar qual que é o prazo de antecedência mínima ou máxima que esse edital de convocação, como nós chamamos, deve ser feito. O que a gente tem que observar é todos os proprietários, todos os condôminos devem ser chamados, devem ser convocados. Deve-se tomar cuidado para que todos sejam convocados. Se um não for convocado, ele tem um direito pela lei de anular a Assembleia, assim anulando todas as decisões. O condomínio, como ele não tem muita regra, se a gente pega o Código Civil, a gente vê que a gente tem aí, em média, de 30 a 50 artigos que determinam mesmo com a vida do condomínio. Se nós pegarmos essa parte de assembleia, é menor ainda. Então, o síndico ali, o condomínio, ele não tem muito parâmetro para determinar qual que é o prazo máximo, né, ou mínimo, se na convenção não tiver estipulado. Sim. Então, a gente tem que usar, a gente acaba utilizando muito o que é comum no condomínio, como já é feito no condomínio. Então, tem muita convenção, condomínios antigos, que determinam que seria publicado um jornal de grande circulação, que seria publicado no Diário Oficial, uma situação desse tipo. Mas hoje, costumeiramente, não é mais utilizado. Sim. Então, não, observar o regulamento, né? Observa o regulamento e observa também o costume do condomínio. Sim. É claro que, como a lei é muito pequena, tem muitas brechas, os assuntos vão ser sempre debatidos, sempre tem alguém que é contra, tem um favorável. Então, pega a norma do condomínio, siga ela e, se não tiver isso de forma clara e objetiva, aí vale a dica de contrate um profissional, um advogado e atualize a norma. Para resolver ali o problema, vai estar, né? sempre resguardado. Agora, você falou dessa questão de todos os moradores serem avisados, né? Serem convidados a participarem dessa reunião. Para o síndico se resguardar, é importante que esse morador assine um documento? O ideal é que ele consiga assim, um protocolo de recebimento de todos os moradores, principalmente se for uma questão mais relevante para o condomínio, que pode gerar discussões futuras. Se for uma reunião que não tem tantas deliberações, que é uma mais tranquila, não tem tanto problema, porque se algum morador quiser anular essa assembleia depois, ele não está ali atrapalhando deliberações feitas. Agora, se for questões mais relevantes, questões que dependem de uma votação, de um quórum específico, é importante que ele mesmo se resguarde. Sim. Porque o síndico, por mais que ele é um representante do condomínio, ele é uma pessoa física que está respondendo ali pelo bem coletivo. Então, ele deve se resguardar, porque o próprio síndico pode sofrer uma indenização, ele pode sofrer danos morais do condomínio se ele agir com negligência. Se não tiver como comprovar isso também, né? Se ele não tiver como comprovar. Agora, quem que pode participar das reuniões de condomínio? Só proprietários, proprietários e inquilinos? Pois bem, como eu disse, a regra é muito básica, a legislação é muito fraca nesse sentido. Então, a gente costuma usar realmente a jurisprudência e os costumes. Qual que é a tendência hoje? Antigamente,
se diziam que os inquilinos não poderiam Sim. participar apenas se tivesse munido com uma procuração. Atualmente, a jurisprudência, a tendência mesmo, são que os inquilinos podem sim participar, principalmente votar nos assuntos que são de interesse dele. Da convivência ali no dia a dia. Exatamente. Uhum. Porque a gente costuma separar que o proprietário paga ali as taxas extras, um fundo de reserva, uma taxa de melhoria, e o inquilino paga a taxa de condomínio. Então, nada mais justo do que, se ele paga a taxa de condomínio, os assuntos que sejam de votação sobre a taxa de condomínio, ele possa participar. O que é a taxa de condomínio? Uma manutenção, a eleição do síndico, uma melhoria que seja em um equipamento que já existe no condomínio, que entra também com manutenção. Essas questões o inquilino pode sim participar. É claro que tem convenções que falam que o inquilino não pode participar, só com procuração, e elas têm validade, sim. Mas em uma discussão judicial, a tendência é essa. A tendência é a gente levar em consideração os costumes também do inquilino participar. Agora, uma obra, um gasto extra, então, uma mudança, não sei, fachada, uma vaga de garagem que tem que ser coberta, aí no caso é só o proprietário. Exatamente. No caso, o inquilino ele pode sim participar da assembleia, mas o voto dele não é contado, não é contabilizado para esse tipo de decisão. Aí realmente é o proprietário ou o inquilino, se ele tiver munido de procuração do proprietário. Porque nada mais é que passar os poderes dele para o inquilino fazer essa votação em seu nome. Nesse caso, não tem problema algum. E a própria procuração também deve observar aí na convenção do condomínio se tem alguma regra específica. As procurações elas devem ser o mais específico possível. Eles têm que colocar a data da assembleia, quando ela vai ser realizada e, se possível, até os assuntos que vão ser discutidos e a votação do procurador, que o procurador vai dar. Se não for feito, não tem problema algum. Apenas observar se a convenção do condomínio estipula alguma regra específica desse sentido. Né? Igual como eu disse anteriormente, seguir a regra do condomínio para o síndico ficar resguardado. Agora, tem uma quantidade mínima de pessoas, essa quantidade é necessária para algum tipo de aprovação? Por exemplo, uma votação, tem lá só 10 pessoas, mas tem 300 moradores. Não é possível isso ou não? Analisa só aquelas pessoas que estão ali mesmo. Essa também é uma dúvida recorrente. Existem alguns casos que a gente chama de quórum específico, quórum especial. Esses casos, sim, tem que ter um número determinado de moradores para aprovar. Basicamente, é alteração de fachada, normalmente 100% dos moradores devem aprovar. Alteração da convenção, que eu disse aqui várias vezes sobre a convenção, um documento importante do condomínio, necessita de 2/3 dos moradores. 2/3. E às vezes a gente pode até confundir um pouco, porque a convenção precisa de 2/3 dos moradores. Mas muitas das assembleias aprovam um tema que é de convenção sem os 2/3. Acaba gerando discussão. Então, o documento da convenção é 2/3 para atualizar, para conseguir modificar. E isso, logicamente, todos os assuntos que estão na convenção também dependem dos 2/3. Aí, como eu disse também, às vezes pode ficar muito enrijecida a regra do condomínio. Um condomínio, como você citou aí, 300 unidades, 300 moradores. É praticamente impossível você conseguir ali 2/3 em uma assembleia para fazer alguma alteração. Então, a jurisprudência atual, os tribunais, eles também já estão aceitando quórums menores ou que essas assinaturas, essas aprovações sejam feitas após as assembleias, que faça a ata e colha as assinaturas dos moradores depois. Mas, da mesma forma, observe a regra do condomínio. Se não for possível, faça da maneira costumeira que os tribunais estão aceitando, mas não exime o condomínio, o síndico, de uma possível ação. Ele pode sofrer ações nesse sentido, mas ele se resguarda o máximo possível. Sobre isso também. Sobre isso. Agora, o síndico, ele tem um poder só de ele tomar alguma decisão em nome de todos ali, sem consultar os moradores? Sim. O síndico, o próprio trabalho, o cargo do síndico, a gente pode comparar aí com o prefeito de uma cidade. Ele tem sim uma certa autonomia, porque senão ele não consegue trabalhar. Senão ele não é um síndico, ele vira apenas um funcionário do condomínio. E quando os moradores elegem um síndico, eles estão ali confiando depositando confiança nele, que aquela pessoa vai representar da forma que eles esperam o condomínio. Então, ele tem que sim ter uma liberdade. Porque, se formos pensar também, se todos os atos dele ele precisar de uma assembleia, de aprovação dos moradores, vai ficar muito burocrático e não vai andar o que precisa de ser feito no condomínio. Então, o síndico ele tem sim certa autonomia. O que ele tem que observar, o que gera mais problemas atualmente, questão financeira. Tudo aquilo que for um gasto mais elevado, um gasto que seja representativo para o condomínio,
o síndico deve se resguardar e contar com a aprovação dos moradores. Nesse Agora, trocar uma lâmpada. Trocar uma lâmpada, Um serviço de jardinagem. pequenos reparos, isso ele tem todo o direito e o dever de fazer a contratação. Questão de funcionários, muitas pessoas questionam também, o síndico dispensou o zelador que está aqui há 10 anos. Era amigo de todo mundo. Acontece bastante. Ele tem, sim, essa deliberalidade, ele pode fazer isso. Às vezes o funcionário está insubordinado, não respeita as regras do síndico, acontece bastante também. Ele tem todo o poder de fazer. Mas, como o condomínio é a moradia de todo mundo, como ali são vizinhos, são pessoas próximas, o importante é que sempre tenha um diálogo. Por mais que o síndico faça isso e pareça de forma arbitrária, ele tem sim o direito de fazer, mas não quer dizer que ele deve fazer. Usar o bom senso, né? É usar o bom senso. Ele pode acabar criando inimizades no condomínio, igual como eu disse inicialmente. O pessoal leva realmente para o lado pessoal, acredita que ele está sendo ditador. Então, quanto menos ele tomar decisões mais importantes em nome dos condôminos, melhor para o próprio síndico e para ele se resguardar. É por isso que muita gente hoje também, muitos condomínios, muitos edifícios, as pessoas não tem mais um morador ou moradores específicos que queiram se candidatar a essa vaga de síndico, para ser síndico, porque são muitas responsabilidades também, né? E aí entra a figura de um síndico profissional, contratam uma empresa para gerir ali todas essas questões do condomínio. O que muda nesse caso de ter um síndico profissional, que é o seu caso, né, Leandro? As reuniões com os moradores são feitas da mesma forma? Pois bem, são duas situações. A primeira e a mais corriqueira é que os moradores não têm tempo para ser síndico. E a função do síndico, ela não é difícil, é apenas trabalhosa. O síndico, ele é síndico 24 horas por dia. Está no trabalho, está com a família, domingo acontece alguma coisa, está todo mundo lá procurando o síndico. Exatamente. Né? A hora que o portão estraga, que o gás acaba, é justamente um final de semana, um feriado. E é a hora que o morador realmente está descansando. Ele trabalha já ali 8 horas por dia, chega em casa, quer descansar. Então, a função do síndico em si, ela não é difícil, ela só é trabalhosa. Então, o ponto mais importante, mais relevante que a gente escuta hoje é a questão do tempo. Os moradores não têm tempo para fazer. E a segunda questão é o conhecimento. O condomínio, cada vez mais, ele está se tornando uma empresa. Ele é equiparado a uma empresa. Ele tem um CNPJ, ele tem obrigações que ele tem que cumprir, obrigações fiscais, acessórias. Prestar conta, tem funcionários. Exatamente. Então, o síndico, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, por mais que não é uma função difícil, ele tem que ter conhecimento em diversas áreas ou assessoria dessas diversas áreas. Área jurídica, área contábil, de manutenção, de reforma, de engenharia. Então, o síndico morador, uma pessoa que já tem o seu trabalho, ele não necessariamente tem todos esses conhecimentos. Então, ele vai contar com contratações de uma administradora, de um escritório de advocacia. Então, isso já dificulta mais ainda. E qual que é o ponto aí que é um diferencial, que é a vantagem maior de um síndico profissional? A primeira é essa que eu disse, que os moradores não têm tempo e conhecimento necessário para a função. E o segundo ponto, que é o mais relevante, que aí já é o diferencial mesmo, é a imparcialidade. Como o síndico profissional ele não mora no condomínio, ele acaba tomando as decisões de forma imparcial. Ele não é amigo de ninguém, ele não tem um vizinho que ele vai ver todos os dias, que pode levar para o lado pessoal, criar inimizade. Então, esse ponto da imparcialidade, do síndico tomar decisões com base aí na convenção e no regimento do condomínio, até de forma arbitrária, ele é o síndico e tem as regras e ele faz cumprir, é o que mais leva os condomínios a contratar o síndico profissional. Às vezes, tem muita inimizade no condomínio, tem até inadimplências, condomínios menores, que o síndico fica com receio de cobrar, porque é um amigo dele, é um vizinho da frente. Então, acaba... E fica aquela situação complicada, né? Questão de norma também. Às vezes, o seu vizinho da garagem do lado é seu amigo, ele colocou um objeto na garagem, você fica sem jeito de cobrar dele. Ou uma pessoa que já é mais complicada, que já tem um temperamento mais difícil. E o síndico profissional vai fazer isso com maior imparcialidade e tranquilidade, porque é o trabalho dele, ele foi contratado para isso, né? O síndico profissional Agora, faz se tem um isso. síndico, não é uma pessoa que mora no condomínio, e o edifício quer contratar um síndico profissional, tem que mudar também a convenção? Algumas convenções determinam que o síndico deve necessariamente ser morador. Convenções mais antigas normalmente estipulam que o síndico deve ser morador. Aí, nesse caso, sim,
tem que alterar a convenção para depois contratar um síndico profissional. Mas, como eu disse também, como a regra é pequena e acaba usando mais os costumes, jurisprudências, em alguns casos que não conseguem as quantidades necessárias, o quórum para fazer essa alteração da convenção, pode ser aceito também a quantidade ali, a maioria em assembleia. Não tem tanto problema, mas a norma tem que ser observada sempre. Tá certo. Leandro, muito obrigada por atender o nosso chamado, por ter vindo esclarecer questões tão importantes para tantas pessoas, né, que moram e convivem com outras aí em condomínios em Belo Horizonte, em toda Minas Gerais, enfim. Bom dia para você mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.